Jesus. Deus abençoe todos vocês. Bom dia, boa tarde para todos. Eu quero desejar para vocês nesse dia, hoje, sexta-feira, dia 5/5/2017, sexta-feira. Hoje aqui em São Paulo está chovendo, está um pouco frio, e eu quero hoje, nesse dia, ministrar uma palavra. Eu levantei hoje de manhã com essa palavra no coração, e eu creio que Deus quer falar, comigo, com você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, que essa palavra venha falar contigo no profundo do teu coração, da tua alma, que Deus venha te abençoar, te guiar, te orientar, que o Espírito Santo de Deus possa te guiar, te orientar em todos os seus caminhos, para que você ande nos caminhos do Senhor, que a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus, que nós andemos nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim diz o salmista lá no Salmo 136, que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura de geração em geração. Então é a vontade de Deus que nós andemos no caminho dele, nos caminhos dele, que nós dê ouvido ao Espírito Santo, para nós dar ouvido ao Espírito Santo, o que ele diz na palavra, a palavra de Deus, ela nos orienta. O Espírito Santo, ele toca em nosso coração para nós obedecer a palavra dele. Porque Deus, ele é Espírito, nós não vemos Deus, nós não podemos ver Deus porque ele é Espírito, mas ele deixou a palavra para que a gente leia, e seja orientado por ela, para que não venhamos pecar contra Deus. O salmista, ele diz lá nos Salmos, que ele guardou a palavra no coração dele para não pecar contra Deus, está lá nos Salmos. Então a gente tem que dar ouvido à palavra de Deus e andar nos caminhos do Senhor para não pecar contra Deus, porque Deus não quer que ninguém que ninguém se perca. Quando você peca, você está se perdendo, está se desviando dos caminhos do Senhor, da orientação de Deus. Então não podemos pecar. Todo homem peca, é claro, todo mundo peca, mas se nós está sendo orientado pela palavra de Deus, o Espírito Santo nos orienta que nós temos que ler a palavra dele e ser orientado por ela. Então nós estamos guardando, nos protegendo, nos prevenindo, contra o pecado, que a vontade de Deus não quer que ninguém se perca, que todos alcancem a salvação, o pleno conhecimento de Deus. Então essa palavra hoje eu quero que você dê ouvido a essa palavra. Peço por você, peço para você que está aí do outro lado, pelo amor de Deus, ouve a palavra de Deus. Será que você tem essa sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, de dar ouvido à palavra do Senhor? Será possível que você tenha essa sensibilidade? Será que você é tão insensível assim que não dá ouvido à palavra de Deus? Pelo amor de Deus, escuta a voz do Senhor, escuta a voz do Espírito Santo falando aí no teu coração, nos teus ouvidos. Dê ouvido à palavra de Deus, seja orientado por ela, para que você não venha pecar contra Deus, que você não saia desorientado, sendo levado como a moinha. A moinha são palhas secas, que o vento passa, o vento toca, ela é levada para lá e para cá, A moinha é palha seca, o vento leva ela para lá e para cá, para qualquer lugar, Então que não sejamos como a moinha que o vento espalha, mas que sejamos como a árvore plantada à beira do ribeiro, bem fixada, bem enraizada na palavra de Deus. Salmo 1 lá fala que o varão
varão que teme a Deus, ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, cujas suas folhas não caem, ela é verdinha, bem fixada, ela tem vida em Cristo, no Espírito Santo. Ele dá os seus frutos na estação própria. Vamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, bem plantada, bem enraizada, bem regada pelo Espírito Santo. Vamos dar ouvido à palavra de Deus, pelo amor de Deus. Ouça a voz do Senhor. Xarabará, xericantanahai. Essa palavra eu tenho para você hoje. Está escrito aqui no Salmo 115. Na minha Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, Salmo 115. Está escrito assim, olha: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Se você é católico aí e no Salmo aí da sua Bíblia, no Salmo 115, não tiver escrito essa palavra, você volta um pouquinho aí no Salmo 113. Está escrito aí no Salmo 113 essa palavra. A Bíblia católica ela tem 7 capítulos a mais da Bíblia Sagrada. Colocaram lá 7 capítulos a mais na Bíblia deles lá. Não sei porquê, mas colocaram, né? Tem 7 capítulos a mais. Então ela é um pouco diferente da Bíblia Sagrada que eu tenho aqui, né? A sua Bíblia católica aí, ela é um pouco diferente da minha. Ela tem 7 capítulos a mais. São livros históricos, não é considerado livros sagrados, né? São livros históricos. Está lá na sua Bíblia, lá 7 capítulos a mais que essa aqui. A minha Bíblia tem 66 capítulos. Na sua Bíblia aí, ela deve ter 77, né? Bíblia católica. Então, se essa palavra não tiver aí no Salmo 115, você volta um pouquinho atrás no Salmo 113. Está escrito aí essa palavra que eu vou ler para você, né? Salmo 115, o título da palavra é essa: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus, entendeu? Então, o primeiro versículo que eu quero falar aqui para você, para todos que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, que eu quero que você seja bem edificado na palavra. Você tenha o pleno conhecimento da palavra, do Evangelho do Senhor. Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus, da salvação que Deus tem para você. O primeiro versículo aqui, ó, no Salmo 115, está escrito aqui, o salmista escrevendo. Ele diz assim, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. O salmista, ele fala: não a nós, não aos homens, não aos ídolos, né? Não ao padroeiro, mas ao Senhor, ao Senhor Deus, né? Não a nós, homens, né? Não temos que gloriar homem nenhum, não temos que dar culto a homem nenhum, não temos que venerar homem nenhum homem, nenhuma mulher, de forma alguma. Cultuar somente a Deus, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Versículo 2 está escrito assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Se você tem um colega chato aí no seu trabalho, na sua escola, por onde você anda, deve ter um desses aí. Às vezes vê você passar por momentos de dificuldade, de crise, de falta do pão de cada dia, até mesmo de comprar a veste, né? Falta o dinheiro, às vezes, para comprar até o leite, o pão para os seus filhos, né? E chega um desses aí e fica falando no seu ouvido, porque você é crente, porque você é fiel a Deus. Às vezes falta, né? Porque o crente, ele tá sujeito a isso também, né? Às vezes falta e eles ficam falando para você, te zombando de você, do seu Deus. Você é um crente fiel a Deus. E eles ficam falando: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Né? Fica blasfemando de Deus, fica zombando da tua cara, né? Porque você serve a Deus, porque você é fiel ao Senhor, né?
Mas aqui o salmista ele diz: mas nosso Deus está lá no céu, nosso Deus está nos céus, que faz tudo o que lhe apraz. Faz tudo o que lhe apraz. Ele é o Senhor. No momento certo ele entra com providência e vai abrir portas de emprego, e vai prosperar na sua vida, né? E você vai ter o que comer, o seu pão de cada dia, a veste. Você vai prosperar, não é verdade? Porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele é fiel e poderoso para fazer isso. Então, no versículo 4, que está escrito assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Ou seja, eles zombam do seu Deus, porque seu Deus é um Deus vivo, todo-poderoso, né? Que faz tudo que lhe apraz, né? Mas vai ver os deuses deles, o que é. Vai lá averiguar o Deus dele, o que é. O Deus dele é um ídolo, né? É um ídolo que não pode fazer nada. Diz aqui o salmista, ó, os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Ou seja, é uma pessoa, um homem que faz lá os deuses dele, o ídolo deles, né? São feitados, né, de prata e ouro, obra da mão dos homens. E eles vão lá numa loja, né, onde que vende ídolos, e compra aquele ídolo lá, faz lá um altar e coloca lá o Deus dele, lá o ídolo dele, e fica lá rezando, falando com aquele ídolo, né? Como se aquele ídolo pudesse fazer alguma coisa por ele. Isso é pecar contra Deus. Isso é pecar, isso é virar as costas para Deus. E acha que Deus não fica chateado com isso? Deus fica chateado com isso, sim. Porque você está virando as costas para Ele, falando com um ídolo mudo, obra feita da mão dos homens, né? A pessoa está tão cega de entendimento que ela não percebe que aquele ídolo ali foi ela que comprou numa loja, né? E pôs lá no altar e está lá adorando aquele ídolo, falando com aquele ídolo mudo que não pode fazer nada por ele. No versículo 5 está dizendo assim, olha, tem boca, mas não fala. Isso é verdade, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Também o ídolo tem isso, tem boca, tem olho. Tem a boca, tem o olho, mas não fala, não vê, não pode fazer nada por ninguém. Tem ouvidos, mas não ouve. Isso é verdade, tem ouvido, mas não ouve. Ele não vai ouvir sua reza, sua oração. Não pode fazer nada por você. Nariz tem, mas não cheira. Não cheira. Ele tem nariz, mas não cheira. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Isso é verdade. Ele é um ídolo imóvel. Ele é imóvel, ele tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Também isso é verdade. Mas tem pés, mas não anda. Nem som algum sai da sua garganta. Isso é verdade. Nem som nenhum sai da sua garganta. Porque ele é um ídolo, ele foi feito por mão de homens. Uma estátua muda. Nada pode fazer por você, meu amigo. Você que faz isso, esse tipo de culto na sua casa, ou lá na sua igreja, lá onde você pertence, que me desculpe aí, vocês católicos, vocês budistas, espiritualistas, vocês me desculpam, mas vocês estão pecando contra Deus. A palavra de Deus nos orienta que não nós podemos fazer isso. Isso é pecado, pecado de idolatria. Vocês estão pecando todo dia contra Deus. Pelo amor de Deus, ouça a palavra do Senhor, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje. Não faça isso. Vocês estão provocando a ira de Deus, estão virando as costas para Deus. Você está deixando Deus de lado. Por isso que algumas terras aí, alguns estados aí, vou falar aqui do Brasil, nem vou falar dos outros países que está acontecendo aí, tanta guerra, tanta destruição. Vou falar aqui do Brasil.
alguns dos estados aqui do Brasil, norte, nordeste, a seca está assolando, está acabando, e o povo está lá na idolatria, adorando ídolos, falando com ídolos mudos. Ídolos mudos não podem fazer nada por eles. Veja lá o que está acontecendo em Pernambuco, Ceará, norte, nordeste afora. A seca está matando, o povo está morrendo de sede, a escassez de água. Isso é a ira de Deus contra eles. É a ira de Deus contra eles, porque eles viraram as costas para Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Ore ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é poderoso para responder a sua oração, fazer chover aí na vossa terra, curar a sua terra, sarar a sua terra. A terra está doente, o coração do povo está doente, porque estão cegos pela idolatria, pela feitiçaria. Há lugares por aí, tem muito disso, a feitiçaria que comanda, a idolatria que comanda. Virar as costas para Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. A Bíblia aqui nos ensina para não fazer isso. Versículo 8, olha o que está dizendo aqui, pelo amor de Deus. Versículo 8: torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que nele confiam. Ou seja, esses que fazem os ídolos e essas pessoas que confiam nesses ídolos mudos e não podem fazer nada, esse sacerdote idólatra, eles querem se tornar igual a esses ídolos aí, ó, ser venerado posteriormente, né, no futuro, eles vão querer ser venerado como esses ídolos aí, adorado, venerado por esses ídolos aí. Só que eles também, o que eles podem fazer? Nada. Não vai fazer nada por ninguém, não vai poder ajudar ninguém, né? Conheço um estado aí no Brasil que tem um ídolo lá. Se o sujeito falar desse tantinho contra aquele ídolo, é perigoso até morrer, ser assassinado, degolado, porque o povo está tão cego pela idolatria, tão cego. Se falar desse tantinho contra aquele ídolo lá, né? A briga é na certa. Ou seja, eles dão ouvido à voz de mentira de homens mentirosos, enganadores, né? Que aquele ídolo ali é um santo, que aquele ídolo ali vai responder a reza dele, as orações dele. Veja o que o diabo coloca na mente das pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus. A Bíblia recomenda para não fazer isso. No versículo 9, olha aqui que o salmista orienta aqui. O salmista Davi, naquela época, né, bem antes de Cristo, né, vou ver aqui, foi aqui, antes de Cristo, olha aqui quando o salmista escreveu, ó. Salmista Davi, ó. Salmista Davi escreveu esse salmo aqui, ó. Salmista Davi, olha aqui, no século X, olha aí, o século V antes de Cristo, bem antes de Cristo, o salmista Davi escreveu esses salmos, né? E já existia a idolatria, já comandava naquela época. A idolatria já era proliferava, né, naquela época. O salmista Davi já recomenda, né, que Davi era um homem temente a Deus, servo do Deus Altíssimo, né? Ele derrubou o gigante Golias, que tinha mais de 3 metros de altura, quase 3 metros de altura, segundo a história, né, que afrontava o exército de Israel. Ninguém podia vencer aquele gigante porque ele era invencível. Era um homem que foi preparado para a guerra, para a peleja. Pela estatura dele, pela força que ele tinha, nenhum exército podia vencer ele na luta, na batalha. Ele era muito forte, muito grande. Mas Davi, um jovem pequeno, né, que ninguém dava valor por ele, que estava lá no campo, né, apacentando as ovelhas do pai dele, ele foi escolhido por Deus através do profeta Samuel, né, que foi lá na casa de Davi,
A saber, o profeta Samuel chegou lá, viu os irmãos de Davi, em todos eles eram 7. E o profeta Samuel viu aqueles irmãos de Davi, que eram também preparados para a guerra, eram jovens guerreiros, todos bombadão, forte. E o profeta achou que seria um daqueles. E foi chamando um por um. E o Espírito Santo falando no coração do profeta: não é isso, não é isso, não é. Até que se acabou os jovens que estavam ali na sala, naquela reunião. Só que Davi, o jovem, o mais novo, estava lá no campo, apacentando as ovelhas do pai. Apacentando as ovelhas do pai, cuidando das ovelhas do pai. Ele era pastor de ovelha. E era um jovem temente a Deus, fiel. Ele era músico, né? Ele tocava harpa, adorava a Deus tocando harpa, né? Então Deus fala no coração do profeta: manda chamar. Aí perguntou para o pai daquele jovem ali, né? Acabaram-se os mancebos? Aí o pai do jovem falou: tem um menor, tá lá no campo apacentando as ovelhas. Olha aí, o coitado nem tinha nome. Falou: tem um menor, tá lá no campo apacentando as ovelhas. Aí o profeta falou: não sentaremos à mesa enquanto esse jovem não chegar aqui. Preciso ver esse jovem. Assim que o jovem chegou, o jovem Davi chegou, que entrou na sala, o profeta olhou, o Espírito Santo falou no coração do profeta: é isso aí, pode consagrar ele, é isso aí. E assim foi feito. Davi foi consagrado, né, a rei de Israel. Passado algum tempo, houve lá uma peleja, uma batalha, e ninguém conseguia vencer aquele gigante. Era o gigante preparado para a guerra, o gigante Golias. E Davi, o que ele fez? Foi lá e falou com o rei: deixe que eu luto contra esse gigante aí. E o rei não queria deixar, porque viu que o jovem ia morrer, porque era um jovem insignificante diante de um gigante tão grande daquele. Aí deu as armaduras que ele tinha, o Saul deu as armaduras que ele tinha para o Davi. Davi foi colocar, ficou todo desajeitado, né, porque ele nunca tinha usado uma armadura. Mas só que Davi, ele tinha uma funda, uma arma pequena, né, que atirava pedra, né. Aí nenhuma daquelas armaduras serviu para ele. Aí ele falou: não, eu vou contra aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos que vai vencer. Aí ele foi. Aí foi lá na beira de um ribeiro lá, catou 5 pedras desse tamanho, né, na beira do ribeiro. Aquelas 5 pedras, saber, significavam o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem 5 letras, né? Então aquelas 5 pedras já simbolizavam o nome de Jesus. E ele foi contra aquele gigante. Chegando lá, o gigante já começou a escarnecer dele. Se vocês verem a história aí, da luta de Davi com o gigante, vocês vão ver. Começou a escarnecer dele. E Davi falou: olha, eu vou contra ti, você vem contra mim, contra lança, contra escudo, contra tudo. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E pegou a funda e atirou. Rodou e atirou. Foi bem no meio da testa do gigante. O gigante caiu lá, desfalecido, morto. Ele puxou a espada do gigante e cepou o pescoço do gigante. A partir daquele momento, Davi passou a ser já considerado rei de Israel. Passou a ser considerado rei de Israel. Davi começou a triunfar a partir daquele momento. Então, a oração nossa tem que ser feita no nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. Pedir a Ele no nome de Jesus, o Senhor. Não ficar conversando com ídolos mudos, não. Ídolos mudos não pode fazer nada por você, meu amigo. Não pode fazer nada por você, eles estão mortos. Como que um morto vai fazer alguma coisa por alguém? Se nem os vivos estão podendo fazer nada por nós, nem os vivos estão podendo fazer nada. Veja aí os políticos, veja aí o que eles estão fazendo
com a nação que elegeu eles, que colocaram eles lá no trono. Veja o que eles estão fazendo. Só decepção. Só decepção, né? Então temos que confiar somente em Deus, pedir a Deus no nome de Jesus. Jesus recomenda lá segundo escreveu João lá, capítulo 14 adiante, né, ele fala para orar ao Pai no nome dele, pedir ao Pai no nome dele. Aqui o versículo 9, ele está dizendo: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é teu auxílio, o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Confiar somente nele. Escudo, a saber, Davi sabe disso. Davi sabia muito bem o que significava isso. Esse instrumento, escudo, é algo que protege. O policial, o guerreiro, quando ele vai para a batalha, né, ele leva o escudo, leva a espada, né, a lança, né, e o escudo. O escudo é para se proteger o rosto, proteger o seu corpo, né. O escudo ele é feito de um material de ferro, de aço. Ele tem aquela proteção que a lança bate ali, ela não vaza, ela não sai do outro lado, né? A lança ou mesmo tiros, né? Ele vai bater no escudo ali, ela não consegue penetrar, porque o escudo ele tem uma couraça bem resistente que não permite que algo perfura aquilo ali. Então você protege o rosto, as vistas, o corpo. Então Davi sabia muito bem disso, o que significa escudo. Então o Senhor, nosso Deus, Ele tem que ser o nosso escudo. Não é os vossos ídolos, os vossos objetos que vocês prostram diante dele, né, para cultuar, para rezar diante dele. Ele não é seu escudo. Ele não pode ser seu escudo. Ele é um objeto que não pode fazer nada por você. Ele foi uma pessoa, talvez, se você conheceu esse ídolo que você venera, talvez ele foi uma pessoa de coração bom, era uma pessoa que fazia lá suas rezas, né? Era uma pessoa que dava esmola a alguém, talvez era uma pessoa boa, né? Mas esse ídolo, ele não teve o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Ele não conheceu o Deus Poderoso. Porque se ele conhecesse, tivesse conhecimento do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ele não seria um ídolo. Ele não seria um padroeiro, né? Então ele seria um servo de Deus Altíssimo, como Davi foi. Davi foi o servo de Deus Altíssimo, foi rei de Israel, e Deus era com ele nas pelejas, nas batalhas. Então nós temos que confiar só em Deus, não confiar em ídolos, objetos, artifícios feitos por mão de homens. Não podemos confiar nisso, porque eles nada podem fazer. Eles são objetos. Entendeu? Versículo 10, versículo 11, aliás. Vós, os que temei ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o vosso auxílio. Ele é o vosso auxílio, o vosso escudo, né? Proteção. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele vai abençoar a sua casa. Você é o Israel de Deus. Você, que é o pai de família, você é o Arão de Deus, né? Ele quer que você confie somente em Deus, no Senhor. Ele vai abençoar a sua casa, a sua família. Mas é necessário que você confie só nele. Você dê culto só para ele, não para ídolos, objetos feitos por mão de homens. Versículo 14. O Senhor aumentará cada vez mais os vossos filhos. Ou seja, a mulher que ela é estéril, que não pode dar filhos, ele vai abençoar a madre da mulher.
aquela mulher estéril não pode dar filho. Existem famílias aí que tem esse problema, que a mulher não pode ter filhos. Então é só o homem e a mulher em casa, e o cachorrinho e o papagaio, né? Porque ela não pode ter filho. Então Deus, ele é o Senhor, ele vai abrir a madre da mulher, ele vai abençoar. Quer ver aqui, ó, no Salmo 113, aqui mais um pouco atrás, diz assim, olha, no versículo 9, Salmo 113, versículo 9, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos, louvai ao Senhor. É o Senhor que abre a madre da mulher, é o Senhor que abençoa a sua família, faz ela crescer e prosperar. Não é o seu ídolo, não é a sua estátua aí, a sua imagem que vai abençoar a sua família. Não é, ele não pode fazer nada por você. Eles são ídolos, são objetos feitos por mão de homens. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia, examine as Escrituras, seja abençoado, dê ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você aí agora, ao seu coração. Ele está me usando aqui agora para falar com você. Está entendendo agora? Está caindo a ficha agora aí em você? Caiu a ficha? Pois muito bem. Seja abençoado, dê ouvido à palavra do Senhor. No versículo 15 está dizendo assim: bendito, sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi o Senhor que fez os céus e a terra. Não foi homens, não foi ídolos, não foi o padroeiro. Foi o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Os céus, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Ou seja, os céus e os céus dos céus foi Deus que fez. A saber, existem vários céus, né? O apóstolo Paulo, ele fala que foi até o terceiro céu. Então, os céus dos céus foi feito pelo Senhor. A terra foi feita por Deus, foi Deus que fez a terra. E Ele deu isso aos filhos dos homens, a mim, a você, a todos os filhos dos homens. E através dessa bênção, dessa dádiva que Deus deu para nós, que não foi o seu ídolo, não foi a sua pradoeira, não foi a Cida, não foi o Cícero, não foi nada disso aí que deu para você, não foi o Santo Expedito, não foi o São Tomé, não foi a padroeira lá dos portugueses, a Fátima, não foi ela que deu a terra para você, entendeu? Mas foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim, ó, mas os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Ou seja, ele deu a prosperidade, está nas suas mãos, a terra, para você plantar, para você colher, para você tirar os materiais que existem na terra, que é a prosperidade, que para quem trabalha com ouro, né, para tirar o metal, o ferro, o alumínio, todo tipo de materiais que você precisar, que nós temos hoje aí, são da terra, né? As pedras preciosas é tirado da terra. Então Deus deu isso aos filhos dos homens. Tudo é prosperidade de Deus, que Ele deu para nós, para mim e para você. Não foi os seus ídolos mudos, não foi o seu padroeiro, a sua padroeira, não foi ela, porque ela é pessoa, foi uma pessoa, um ser humano, morreu, enterrou, o espírito está lá, esperando o dia do juízo de Deus, que Deus vai chamar. Quando Cristo voltar, os mortos, diz a Bíblia, os mortos, eles vão ressuscitar. Na volta do Senhor, os mortos vão ressuscitar. E nós estamos vivos. Seremos arrebatados para encontrar com Deus. Vamos ser arrebatados para encontrar com Deus. Vai encontrar com o Senhor lá nos ares. Vamos ser arrebatados. Então aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar. Vai ouvir
a trombeta do Senhor tocar, eles vão ressuscitar. E nós também que estamos vivos, vamos também ouvir o chamado de Deus. E nossos corpos aqui, esse corpo corruptível, vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo transformado, num corpo igual ao corpo de Cristo, o corpo dos anjos. E vamos subir aos céus, encontrar com o Senhor lá nas nuvens. E lá vivemos com o Senhor para sempre. Está escrito lá, em Mateus capítulo 24, e acho que é 1 Tessalonicenses, se não me falha a memória, que está escrito. E 1 Coríntios capítulo 15 está escrito também. Nós vamos ser transformados, esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo glorioso, igual o corpo de Cristo, para encontrar com o Senhor lá nos ares. Então vamos viver com o Senhor para sempre, né? A promessa que ele fez lá em João 14, ele falou: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador para ficar convosco, o Consolador Espírito Santo, né? Para que vocês não fiquem sem órfão, né? Para que vocês não fiquem sozinhos. O Consolador Espírito Santo, ele está comigo aqui agora, né? Ele também pode estar com você aí agora, que está ouvindo essa palavra. Ele está te convencendo você aí neste momento do pecado e do juízo, né? Para você não pecar contra Deus, para você dar ouvido à voz do Senhor, que se converter a Ele, que ser fiel a Ele, para esse grande dia maravilhoso, glorioso. O grande dia do Senhor vai acontecer. Vai ser não piscar e fechar de olho. A trombeta do Senhor vai tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro para encontrar com o Senhor nos ares. E nós, os vivos, vamos ser transformados num corpo corruptível, esse corpo aqui mortal, a ser transformado num corpo incorruptível para encontrar com o Senhor lá nas nuvens. Aí seremos uma só família, um só Deus, um só Pai, reinar com Ele por toda a eternidade. Enquanto isso acontecer, vai acontecer a grande tribulação. Aí vai entrar o reinado do anticristo. O anticristo vai reinar na terra. Vai ser 7 anos de tribulação. Coisas horríveis vai acontecer. Que ninguém vai suportar a grande tribulação. Vai ser a perseguição. Se a perseguição está grande agora, vai ser maior ainda. Porque o anticristo, ele vai ser um tipo de religioso e político. Ele vai ter esse poder, essa sabedoria. Tudo por permissão de Deus, né? Ele vai ser um religioso e político, né? Tudo ao mesmo tempo. Ele vai criar uma moeda, né? Uma moeda. Vai ser uma moeda, no início dessa moeda, ela vai ser uma moeda forte. Uma moeda forte, valiosa. Todo mundo que faz investimento nas bolsas de valores vai prosperar. Os primeiros 3 anos e meio vai ser prosperidade. Todo mundo vai investir nas bolsas de valores, né? Pessoas vão vender casa, carro, fazenda, vai investir, né? A saber, quando o Collor de Mello, nosso presidente, ex-presidente, antes dele entrar, a poupança estava alta, estava 70%, 80%, né? Todo mundo investia, vendia carro, vendia fazenda, vendia boi, e investia na poupança. Aí entrou lá o Ratazana lá, do Collor de Mello, e tomou todo mundo, de um dia para a noite, tomou tudo. Assim vai ser o anticristo, ele vai entrar, ele vai dar a prosperidade, vai ter uma moeda forte, Todo mundo vai investir nas bolsas de valores, todo mundo vai investir, né?
porque vai ganhar muito dinheiro. Muita gente vai prosperar, né, nesses primeiros 3 anos, né, e meio da grande tribulação. Depois o anticristo ele vai quebrar esse pacto, né? Vai quebrar esse pacto. Aí a moeda vai cair, vai despencar, né? Vai abaixar, e muita gente que investiu vai perder dinheiro, vai desesperar, como foi na época lá que aconteceu aqui no Brasil, né? Quando o presidente Collor de Mello entrou e fechou tudo, muita gente morreu, se suicidou, né? Segundo as notícias, né, que falaram, teve gente que até suicidou, porque ficou pobre da noite pro dia. E quando esse anticristo entrar, ele vai fazer isso também. Muita gente vai prosperar nos primeiros 3 anos e meio. Vai prosperar. Depois, ele vai quebrar essa aliança, ele vai quebrar esse pacto aí, a moeda vai baixar. Vai baixar e aqueles investidores vão perder muito. Aí vai arrochar coisa, né? Vai arrochar coisa, porque ele vai querer entrar lá em Jerusalém, né? Vai seduzir os judeus, vai falar que ele é o Messias, né? Que os judeus esperam, né? Ele vai entrar lá e muitos judeus vão acreditar nele, né? E ele vai arrastar multidões, vai achar que ele é o Messias de verdade, que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Muita gente vai acreditar nele. Aí, depois desses 3 anos e meio, no final dos 3 anos e meio, que já vai completar lá para os 7 anos mais ou menos, né? Aí ele vai colocar a estátua dele lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, vai colocar a estátua dele lá, né? Aí os judeus vai cair em si, vai abrir os olhos, vai entender que aquele lá é um falso, que aquele lá não é o Messias coisa nenhuma. Aí vai travar ali uma batalha, vai querer expulsar ele de lá, aí vai travar uma batalha. Aí dá-se início a batalha do Armagedon, onde os judeus, muitos vão morrer, né, nessa batalha, nessa peleja. Aí vai ser o momento onde que Cristo vai voltar. E segundo a Bíblia que está escrito lá em Malaquias capítulo 14, Jesus ele vai colocar os pés lá no Monte das Oliveiras. E o monte vai abrir ao meio. Vai ser um tremor de terra, um terremoto tremendo que jamais o mundo já viu. Jamais o mundo já viu o tremor de terra. O Monte das Oliveiras vai abrir ao meio. Porque o Senhor Jesus vai colocar os pés lá em cima. Ele vai descer junto com a igreja, com os arrebatados que ele arrebatou. Ele vai descer junto com a igreja. A igreja vai pelejar junto com o Senhor contra o anticristo e todo o seu exército, seus seguidores. E todos eles vão perecer. Porque Jesus não vai permitir que os judeus, mesmo eles sendo infiel contra Deus, mesmo eles sendo infiel, mesmo eles não conhecendo Jesus, o Salvador, que eles mataram, que eles crucificaram, que eles pregaram ele no madeiro, eles vão ver o Cristo, o Senhor. Ou seja, esses que estão aí, esses judeus que estão aí, não foi eles que mataram o Cristo, mas é como se eles tivessem matado, porque eles até hoje continuam rejeitando Jesus. Eles não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Eles ainda estão esperando o Messias. O Messias já veio. Jesus Cristo já veio. Ele é o Messias. Então, dá-se início lá a batalha da Armagedon. Você gostaria, neste momento, eu acho que você gostaria de estar ouvindo uma outra mensagem, né? De prosperidade, de chave de carro. Você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma mansão, né? Mas não é isso que você está ouvindo. Você está ouvindo uma palavra de um homem simples,
Nem pastor eu sou, não sou pastor. Sou membro de uma igreja, de uma determinada denominação, que nem vou falar o nome aqui, porque eu não estou aqui pregando placa de igreja. Estou pregando aqui Jesus Cristo ressurreto, Jesus o vivo, que ressuscitou para te salvar, para te dar vida e vida com abundância. Eu não prego placa de igreja, eu prego Jesus, o Senhor, o meu Salvador, que salvou a mim, que me batizou com o Espírito Santo, que pode também te salvar e te batizar com o Espírito Santo, porque Ele é fiel nas suas palavras. O versículo 10 aqui do Salmo 115, continuando. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai somente a Deus. Só a Ele. Não é para louvar a rainha do céu, não. Louvar a Deus, o Senhor. Nosso Salvador, Cristo, o soberano, o Salvador das nações. Voltando aqui no versículo, eu quero ler aqui um versículo a qual o profeta Jeremias, ele também pregou contra a idolatria. Jeremias, ele era contemporâneo de Daniel, de Ezequiel, né? Jeremias escreveu esse livro. O título desse livro está escrito assim, o tema do livro está escrito assim: o juízo divino é inevitável de Judá. O juízo divino é inevitável de Judá. Cerca de 585 a 580 a.C. Olha aí a data que Jeremias escreveu esse livro. Ou seja, naquela época a idolatria já proliferava. Jeremias pregava contra os reis idólatras, contra os povos idólatras que desviaram de Deus, viraram as costas para Deus, para adorar ídolos, objetos feitos por mão de homens, que nada pode fazer para o ser humano. Jeremias ele pregava duro, ele pregava para homens de alto poder aquisitivo, para reis, para rainhas, para poderosos, para pobres e miseráveis, insignificantes. Ele pregava para todo tipo de gente. Ele pregava, porque o Senhor Deus levantou ele como profeta das nações para pregar. Este momento eu posso estar sendo aqui usado como profeta desta nação. Muitos foram levantados aí por homens. Muitos homens aí foram levantados por homens. Entrou numa faculdade de teologia, num laboratório lá, fizeram alguns cursos lá, né? Deram para ele uma carteirinha, falou: não, agora você é pastor, você está pronto para pregar. Mas será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está nesse negócio? Porque quando Deus levanta, Deus faz do pequenininho um homem sábio para pregar para grandes e pequenos. Jeremias disse: eu sou pequenininho, sou uma criança, não sei nem falar. Mas Deus falou para ele: olha, não se preocupe, Jeremias, eu vou colocar a palavra na sua boca, você vai falar. Você vai falar. E foi um profeta, um grande profeta de Deus. Deus usou ele tremendamente, porque ele pregou para grandes, para pequenos, para miseráveis, para pessoas insignificantes. Ele pregou para todas as nações. Aqui no versículo 10, capítulo 10 de Jeremias, ele começa falando assim, pregando assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. Israel estava desviado,
da presença de Deus. Israel estava desviado. Israel, a saber, era Jacó. Israel era Jacó. Jacó, aquele que lutou lá com o anjo, né? Que foi abençoado, Deus prosperou a vida dele, né? Lá na casa do seu tio Labão. Ele casou com a filha de Labão, né? A Leia a Leia e a Ruth, né, se não me engano. O Jacó casou com as duas irmãs. Foi enganado pelo seu tio Labão, né? E ele acabou casando com as duas irmãs, né? E Deus prosperou ele muito naquela terra, na casa lá do seu tio. E depois que ele lutou com o anjo, Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. Tirou o nome de Jacó e colocou Israel, porque Israel significa príncipe, né? Ele lutou com Deus. Então Deus falou: você de hoje em diante não vai ser chamado mais de Jacó. Seu nome hoje vai ser Israel. Que significa que ele lutou com Deus. Se tornou um príncipe. E ele foi abençoado poderosamente. Teve até um pouco de dificuldade com esse novo nome que ele ganhou. Às vezes ele atendia por Jacó, às vezes atendia por Israel. O anjo teve que voltar de novo e falar com ele: seu nome é Israel. Seu nome não é mais Jacó, é Israel. Até que ele foi cair na ficha. E entendeu que ele agora era uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele foi realmente capacitado por Deus, né, para governar um país, um povo tão grande, né, que é Israel. E aqui ele fala, o profeta Jeremias falando, né, discussando, falando a palavra de Deus, né? Ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. O povo estava desviou da presença de Deus. Estava cultuando ídolos, objetos, né? Estava consultando adivinhos, bruxos, né? E Deus, isso tudo é abominação perante Deus. Deus não se agrada disso. Tem que consultar somente a Deus, falar somente com Ele e ler a palavra de Deus. Ele nos orienta a andar na verdade, no caminho certo. Versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações. Não aprendais o caminho das nações. O que as nações ensinam para as pessoas, para o mundo, né? O que elas ensinam? Elas ensinam alguma coisa boa? Claro que não. Nem vos espanteis com os sinais dos céus. Está acontecendo muitos sinais nos céus? Tem visto muitos sinais no céu? Tem. Muitos sinais no céu. Mas nós, os cristãos que servem a Deus, que conhecemos a palavra, sabemos o que significa isso, né? Porque com eles os atemorizam as nações. As nações, quando vê sinais no céu, fica atemorizado, né? Fica assombrado. E vê algum sinal no céu. Vê um cometa passando, vê alguma coisa, um sinal lá, né? Aí você fica atemorizado com aquilo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, que tudo isso ia acontecer. Versículo 3 está dizendo assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra da mão dos artífices, com machado, com prata e com ouro, e enfeitam com pregos e com martelo, afirmam para que não se mova. Ou seja, eles fazem um ídolo. Eles fazem um ídolo feito de madeira, cobre com ouro e com prata, para cultuar aquele ídolo feito pela mão deles mesmos. O entendimento está tão falho diante de Deus que eles não conseguem entender, discernir que aquilo ali é um ídolo feito por mão de um homem
que eles estão ali cultuando, venerando aquele ídolo, chamando de santo fulano, santo não sei o que, né? Eles não caem a ficha, eles não entendem que aquilo ali não pode fazer nada por eles. Veja aqui o que esse profeta está falando, é a palavra de Deus que está te orientando aí, né? Não estou criticando aqui a sua fé não, a sua religião não, mas é a palavra de Deus que está te orientando, não fazer isso, não faça isso. Versículo 4: com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelo afirma, para que não se mova. Versículo 5: e com a palmeira obra torneada, mas não podem falar, necessitam de que os levem, né? Necessitam que os levem, porquanto não podem andar, nem tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco tem poder para fazer o bem. Não pode fazer o mal, nem poder fazer o bem. O que ele vai fazer por você? Né? O que o ídolo feito por mão de homem pode fazer por você? Se você é inteligente, você vai entender que não pode fazer nada. É um ídolo, não tem nada dentro dele, não tem espírito dentro dele. Tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, som nenhum sai da sua garganta. Versículo 6 está escrito assim: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Deus, o Todo-Poderoso, Ele é grande, Ele é o Senhor. Só Ele pode fazer algo por mim e por você. Só Ele é merecedor de culto, de adoração e ação de graça. Só o Senhor. Meu tempo aqui está estourando, né? Eu não tenho muito tempo aqui para pregar, né? Mas eu gostaria de pregar aqui 2 horas, 2, 3 horas. Eu gostaria de estar aqui falando, mas o meu tempo aqui está estourando. Eu estou correndo aqui. Gostaria de pregar aqui 3 horas aqui, só nesse assunto, 3 horas só falando nesse assunto. Aqui um outro profeta, né? Ele faz parte da classe dos profetas menores, né? Ele não era um profeta grande, conhecido, né? Ele era um profeta de Deus, mas ele foi considerado como um dos profetas menores. É o profeta Abacuque. Esse livro que ele escreveu foi escrito há 600 anos antes de Cristo. O tema do livro é Viver pela Fé. Eu quero ler aqui 2 versículos que esse profeta pregou. 2 versículos. Para você aí ver como são as coisas, né? 606 anos antes de Cristo vir ao mundo. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 18 e 19, está escrito assim: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? Uma pergunta: o que aproveitará? E a imagem de fundição que ensina a mentira? A imagem de fundição é feita de metal, de ferro, né? É feita de uma fundição, né? Que ensina a mentira, né? A imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Aí, isso o profeta Abacuque pregando, né? Ensinando naquela época também. Versículo 19: ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Uma pergunta, é para mim e para você. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Dentro dele não tem espírito. Tem espírito algum, não pode fazer nada, ele não se move. É mudo.
né? É surdo, é cego, nada pode fazer. Você aí do outro lado, né? Prostra diante de um ídolo e fica falando com ele. É você mesmo. Fica prostrando diante de um ídolo e falando com ele. Você não cai a ficha que você está falando com um objeto que nada pode fazer por você. Ai, ai. Deus vai cobrar de você. Cobrar muito caro. Muito caro. Entendeu? A justiça de Deus é poderosa. Ah, mas Deus é amor. Certo, Deus é amor. Mas Ele é justiça. Ele é justiça. Deus é amor, Deus é paz. Mas Ele é justiça. Se Ele é justiça, Ele tem que cumprir com a justiça de Deus. Ele tem que cumprir com a justiça dele, né? Então, Ele não pode falhar na justiça dele. Porque o juiz, ele tem por obrigação, né, pela lei, fazer a justiça. Bater o martelo. Ele não pode ser a favor nem a contra do malfeitor, do transgressor. Ele não pode ser a favor do transgressor. Ele tem que cumprir a justiça. Se o transgressor errou e for apresentado a ele ali um ofício, ali, algo que o cara fez, para que esse sujeito aqui, ele matou, ele roubou, ele estrupou, né? Ele fez uma coisa ruim que prejudicou alguém. Aí o que o juiz vai fazer? Ele vai cumprir com a justiça, vai bater o martelo, né? Para punir o transgressor. O juiz é para isso. Ele vai punir o transgressor. Ele vai fazer jus à lei. Ele vai fazer a lei valer naquele momento. Que ali ele está para isso. Então Deus, o grande juiz, né, ele não pode ser a favor do transgressor. Ele não pode ser a favor. Ele tem que cumprir com a lei dele, com a justiça. Ele tem que bater o martelo para punir o transgressor. E a tua situação diante de Deus, como é que está? Te pergunto, a tua situação diante de Deus. Você que transgride a lei de Deus. Você que desobedece a palavra do Senhor. Como é que fica a tua situação diante dele? Veja lá no Êxodo, capítulo 20. Deus avisando a Moisés, quando Deus tirou o povo lá do Egito, estava sendo escravo de Faraó, né? Estava sendo massacrado por Faraó. E Deus usou Moisés como profeta, como pastor, para tirar aquele povo de lá, do Egito. E a primeira orientação que Deus disse para Moisés, vou ler para você. Aqui é a palavra. Aqui é a palavra. Não é coisa. Não estou aqui inventando coisa nenhuma, não. É palavra. É Deus falando para Moisés orientar o povo. Deus falando assim. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que é aborrecer? Você é inteligente, sabe o que é aborrecer. Quando você fica aborrecido com alguma coisa, você sabe o que é isso, né? Daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, a misericórdia de Deus está sobre os que amam Ele e guarda os mandamentos dele, a palavra dele. Voltando aqui em cima, só para você cair a ficha aí. Não terás outros deuses diante de mim. Não faz para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu,
Qual é a semelhança que você acha que tem lá no céu? Você é inteligente, você deve entender qual é a semelhança que tem lá no céu. Primeira semelhança que tem lá no céu: Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Ele é a semelhança que tem lá no céu. Deus, ele é Espírito, né? Deus, ele é Espírito. Ele não pode aparecer para você tipo uma estátua, ou sei lá o que, né? Ele é Espírito. Ele manifesta nas pessoas. Ele manifesta no coração das pessoas. Ele é um Espírito, né? Ele pode estar manifestando para você, no meu coração aqui, falando para você, né? Porque ele é Espírito. Ele pode estar me usando aqui, né? Usando a minha boca, o meu coração, para falar para você neste momento, né? Versículo 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Qual é a semelhança que tem embaixo na terra? O que você acha que está embaixo da terra? São objetos, são pessoas que morreram, está sepultada lá, né? Então você fica cultuando um ídolo que morreu há muitos anos, né? Você fica cultuando a ele, dando culto a ele, rezando para ele, pedindo para ele. Ele está morto. Nada ele pode fazer. Então Deus te recomenda para você não fazer isso. Caiu a ficha aí? Nem debaixo da terra, né? Nem debaixo da terra, nem nas águas. O que tem debaixo das águas, né? Tem pessoas também debaixo das águas mortas. Tem peixe, tem tubarão, tem tudo lá. Mas tem pessoas que morreram lá no mar. Estão sepultadas lá no mar. Então não pode cultuar semelhança nenhuma que tem lá no mar. Nenhuma. Versículo 5: Não te encurvarás a elas, nem servirás. Deus está te recomendando. A mim, para você. Não te curvará, ela nem servirás. Porque mais uma vez, ele recomendando. Porque ele, né? Ele. Porque o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos. Ou seja, se você nasceu numa família que as pessoas eram religiosas, né? Como eu nasci, meus pais eram religiosos, eles eram espírita e católico, eles serviam duas religiões, né? Então, se eles ensinaram para você heresias, né, como essas, de você cultuar ídolos, pessoas que morreram, ficar rezando para quem morreu, né? Se você for ensinado dessa forma, então Deus está te recomendando agora, neste momento, para não fazer isso, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, só Ele é digno de culto, de adoração. É Ele que está te recomendando. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos. Ou seja, os seus pais, sem saber, ou sei lá o que, por ignorância deles, eles foram ignorantes, eles foram mal, eles te ensinaram mal, eles não te deram o ensinamento correto, e você servir somente a Deus, o único Senhor que pode salvar. Maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. De qual geração você é? Qual geração você é? Né? Eu tive meus avós, né? Conheci meus avós e meus pais, né? Qual a geração que você faz parte, né? Na terceira e quarta geração. Então são 4 gerações. Então você deve fazer parte aí de uma geração que há muitos anos veio se arrastando, veio se proliferando uma idolatria maldita que não deixa você aproximar de Deus. Um ensinamento maldito, mal ensinado, que você foi influenciado por essas gerações anteriores que não conheceram a Deus e foi induzindo pessoas a se distanciar de Deus, porque isso
que as pessoas fazem aí, que os religiosos ensinam aí, a venerar ídolos, a rezar para os mortos. Isso é uma geração enganosa, que aborrece a Deus. Isso vem de gerações em gerações, há muitos anos, né? Proliferando essa maldição. Há país aí que está numa maldição terrível, idolatria, feitiçaria. O Brasil também tem essa herança maldita de idolatria, de feitiçaria, que pessoas que vieram de outros países trouxeram para cá. Os portugueses trouxeram muita idolatria para o Brasil. Estamos sofrendo essa maldição, passando por essa maldição há muitos anos. Trouxeram lá navio, escravos, bruxos, feiticeiros, que trouxeram para o Brasil essa maldição para o Brasil. A bruxaria, a feitiçaria. Não deveria ser assim, mas nós brasileiros somos oprimidos por potestade, principado, por os espíritos maus. Há estado no nosso Brasil aí que é dominado por potestade, principado. A violência não cessa, né? A violência não cessa. Isso é uma maldição que foi herdado, uma herança maldita que foi há muitos anos atrás. Está proliferando no nosso país essa maldição, está corrompendo os jovens, as crianças, né? Pessoas corrompidas por uma herança maldita que foi herdada há muitos anos atrás, né? A religiosidade afasta o homem de Deus. Isso é uma maldição. Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para ninguém. Ele quer que você aproxime dele, que você seja fiel a ele. Dê culto e ações de graça somente ao Deus Todo-Poderoso. Gostaria de pregar 3 horas aqui, gostaria. Mas o meu horário aqui, ó, já estourou bastante. Vou ter que encerrar essa mensagem. Mas gostaria de pregar muito. Um dia Deus vai me dar essa condição. Eu ir lá pro rádio, pra televisão, pregar lá 3 horas lá, só falando do amor de Cristo, do amor de Deus. Alguns que foi levantado aí, que está lá na televisão, no rádio, estão lá pregando heresia, né? Eles acham que Deus não está vendo. Estão lá pregando heresia, né? Deveria estar pregando genuíno a palavra de Deus, anunciando o verdadeiro evangelho que conduz o homem a ter um encontro com Deus. Jesus diz lá, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 8, versículo 12, Jesus falando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você está seguindo quem, meu amigo? Quem você está seguindo? Quem é seu guia de luz para você? Seu guia de luz é quem? Aquele espírito lá que morreu há muitos anos atrás? Ou aquele espírito lá, o seu orixá, seu do Umbanda lá, sei lá o que? Ele é seu guia de luz? Você está enganado. Você está enganado, você está sendo enganado por esses espíritos mentirosos, enganadores. Enganam o homem a desviar de Deus, a aproximar de Deus, né? Porque o espírito é mentiroso, o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Até quando você vai se deixar ser enganado pelo diabo? Até quando? Até quando você vai deixar ser enganado por doutrinas mentirosas que desvia você de Cristo, do único Senhor e Salvador? Até quando você vai permitir isso? Até quando você vai permitir que essa mentira prolifera no seio da sua família? Levante como profeta na terra. Levanta como profeta na terra. E seja a luz do mundo.
seja a voz de Deus na terra, anunciando as boas novas do Senhor, o Evangelho de Cristo, que salva, que liberta, que o mais perdido pecador. Te convido neste momento a você fazer uma oração comigo, neste momento. Ah, mas eu estou assistindo um vídeo, não está ao vivo, entendeu? Tá certo, você está assistindo um vídeo, mas a fé é quem remove montanha. Eu quero te fazer um apelo neste momento. Como profeta de Deus. Quero ser profeta de Deus aqui nessa terra aqui para você. Se você crê que essa palavra falou contigo, que te orientou neste momento, que abriu o seu entendimento. Se você crê. Mas se você não crê, pelo menos creia na palavra de Deus. Se você não está crendo no que eu estou te falando, creia na palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e sedas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra está falando contigo neste momento. Basta você crer. Quero fazer uma oração com você neste momento. Quero fazer um apelo contigo neste momento. Ora comigo neste momento. Fala assim: Senhor Jesus, me perdoa de todo pecado, de todas as transgressões que eu tenho pecado contra Ti. Pois até o dia de hoje eu tenho andado após deuses pagãos, ídolos, que não podem fazer nada por mim. Mas agora neste momento eu me arrependo de todo o pecado que eu tenho pecado contra Ti. E me rendo a Teus pés. E me converto a Ti. E prometo ser fiel a Ti até a morte. Perdoa todos os meus pecados. Me lava com Teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida, para o grande dia que o Senhor voltar. Que meu nome esteja escrito no livro da vida. Que meu nome seja reconhecido lá nos céus. No nome de Jesus. Eu te aceito. Eu recebo o Senhor como meu único suficiente Salvador. Se você fez essa oração aí neste momento, Deus está te perdoando. Ele está te recebendo como um filho neste momento. Creia que o Senhor é Deus. O Senhor, Ele é onipresente. Ele está aqui neste momento comigo, está aí com você neste momento. Está ouvindo esse vídeo, Ele está aí com você agora. Basta você tomar essa atitude de fé, se converter a Ele e receber o Senhor como um suficiente Salvador. Eu conheci Jesus, a palavra do Senhor, assistindo um filme, Paixão de Cristo. Eu me converti a Deus ainda criança, eu tinha 12 anos de idade. Eu assisti um filme e aquele personagem que falava que era o Jesus, aquele filme, ele citou 2 versículos. João 8, versículo 12 e João 14, versículo 6. Aquela palavra eu guardei no meu coração até que eu fiquei adulto. Entrei numa igreja pela primeira vez, comprei uma Bíblia, li ela todinha, conheci a palavra de Deus, me converti ao Senhor, me batizei nas águas para cumprir a justiça de Deus, como Jesus batizou. A saber, não pode batizar criança. Batismo de criança é falso. Os religiosos ensinam tudo errado. Não pode batizar criança. Criança, quando ela nasce, a mãe e o pai têm por obrigação de levar ela na igreja e apresentar a Deus, apresentar ao Senhor, como Jesus foi apresentado. Como Jesus foi apresentado. E quando essa criança crescer, que tiver adulta, ela vai decidir se ela quer batizar ou não. Se ela quer ser fiel a Deus ou não. Ela que vai decidir. E eu optei para o melhor. Eu escolhi Jesus como meu Senhor e Salvador. Me batizei nas águas. Me sepultei o velho homem, como Jesus batizou. Hoje eu sou o que sou para a glória de Deus.
Receba Cristo hoje, agora, neste momento. Tome essa posição, essa atitude de fé. Se batize para a glória de Deus. E procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e sirva a Deus com alegria. Tenha comunhão com Deus e com os irmãos aí na sua igreja aí, onde quer que você esteja congregando. Dá culto ao Senhor, o único Deus que é digno de receber culto e adoração. Satanás apresentou para Jesus lá no deserto, né? E diz para Jesus: se prostrares diante de mim, eu darei tudo, tesouros do mundo para você. Então Jesus, ele disse: aparta de mim, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus defendeu na palavra. Se alguém chegar para você, falar: não, você tem que rezar para fulana, para Petrana, a santo tal, a santa fulana de tal, Aparecida do Norte, não aceita isso não. Não aceita não. Eles são ídolos, são objetos feitos por mão de homem. Ídolos de fundição, como foi lido lá na palavra de Deus, nada eles podem fazer por ninguém. São objetos. Adore e dê culto somente a Deus, o único Senhor que é digno de culto. Jesus foi bem claro para Satanás, e referindo a Satanás, quer dizer também para o mundo aí, né? Dê culto somente a Deus, o Senhor. Não prostrar diante de Satanás, porque Satanás está por trás disso aí, ó. Esses ídolos que vocês adoram, que vocês cultuam, Satanás está por trás disso aí, para vocês adorar Ele, dar culto a Ele. Se não sabia disso, fica sabendo agora. Porque vocês estão venerando um ídolo, você está adorando Satanás. Você está desviando, está desprezando Deus para adorar Satanás, para cultuar um ídolo, que nada pode fazer com você. Caiu a ficha? Caiu a ficha agora? Muito bem. Culto somente a Deus, só o Senhor. Pedir ao Pai no nome do Filho. Pedir ao Pai no nome do Filho. Unicamente, exclusivamente, somente a Deus. Unicamente, exclusivamente. Aqui, ó. João 14, versículo 6, olha Jesus falando, não é eu não, Jesus. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É Jesus falando. Ele está falando para pedir no nome da mãe dele? Não. Ele está pedindo para pedir no nome da Fátima, lá dos portugueses? Não. Ele está pedindo para orar no nome de Padre Cis? Não. Está pedindo para orar no nome de Santo Expedito, sei lá mais do que? Não. Ele está pedindo para orar ao Pai, no nome dele. João 14, 6. Para você aí, é para você. Versículo 13. João 14, versículo 13. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 14. E se amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Consolador, Espírito Santo. Então é conselho do Senhor, é Jesus falando. Não sou eu, Almiro, aqui falando. Jesus, o Senhor. A quem você tem pedido? Tem pedido lá o ídolo lá que você tem aí no seu altar? Nada pode fazer. Jesus está falando para você neste momento. Pedir somente ao Pai no nome dele, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas se você ficar pedindo um ídolo, lá que você chama de santo, de santa, então você não está glorificando a Deus, você não está glorificando o Filho.
Muito pelo contrário, está aborrecendo a Deus. Aborrecendo a Deus. Né? E o juiz de Deus virá e não tardará. O juiz de Deus virá e não tardará. Quando ele voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, vai acontecer o grande arrebatamento do Senhor. Aí você vai ficar se lamentando porque você não foi. E aí eu quero dizer, bem feito. Não quero mal de ninguém, mas é bem feito. Porque você não desejou estar do lado do Senhor. Você rejeitou Ele. Você deu ouvido a doutrina de homens, doutrina de demônios, não é? E não ouviu a palavra de Deus. É os conselhos do Senhor para ti nesse dia. Jesus é nosso conselheiro. Jesus é nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus, Ele é o príncipe da paz. O profeta Isaías fez questão de escrever. O profeta Isaías fez questão de escrever. Lá no capítulo 9, no versículo 6. Que Ele é nosso conselheiro. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é o príncipe da paz. Que esse dia seja um dia maravilhoso para você. Que esse dia você tenha a paz de Cristo. No nome de Jesus. Eu te abençoo nesse dia. No nome de Jesus. Que a paz de Cristo, que o Espírito Santo, o Consolador, venha consolar esse teu coração. Venha te dar paz. Que a alegria do céu esteja sobre a sua vida. A paz, a alegria. Que Ele abra o seu entendimento para você entregar os seus caminhos ao Senhor e servir a Ele em espírito e em verdade. Receba essa palavra no nome de Jesus.